Vamos lá. Então, entre esses fatores, sobre as leis que vão regimir entre a LDB, a lei número 9.394/96, ok? O artigo 23, a Lei de Diretrizes Básicas, prevê autonomia para melhorar e atender às necessidades locais, considerando aspectos históricos, sociais, políticos, humanos de cada contexto. Já o artigo 24 reza sobre a aceleração, aproveitamento dos estudos e recuperação, vistos como parte fundamental das preocupações de todo educador, especialmente do gestor escolar. O artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternâncias regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e outros critérios ou por forma diversa da organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomenda. O inciso 1. A escola poderá classificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país ou no exterior, tendo como base normas curriculares gerais. O inciso 2, o calendário periódico escolar e emendas cruciais deverá adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino. Como isso reduz o número de horas letivas previstas na lei. O artigo 24 também nos traz destaque também o autor, que ele fala o que é esporte. Alguns autores que relacionam títulos e anexos ligados à Constituição, como o artigo 24 sobre os direitos ligados ao próprio lazer, o tempo livre, o tempo esforçado e o esporte. O artigo 24, a educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizado de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1. A carga horária mínima anual será de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, quando você fecha as aulas a 800 horas, ali demonstra o quê? Tipo de dias letivos. Tem que ser consecutivos e que você não se pode, tem que haver um tipo de recuperação acessível para haver essas colocações somativas. Inciso 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. Ok? Então vamos nessas questões importantes que relacionam as peças fundamentais entre adjetivos, objetivos, pronomes imperativos, indefinidos. Imperativo, ideias, indefinidos e idealizar. Como vai ser as formas e as coisas de idealizar. Vamos lá. Promover a formação de uma cultura esportiva de lazer. Mielizar, estimular a participação efetiva. Ou seja, traz vários tipos de verbos que eu já relatei em cláusulas ou cáusulas aqui, que colocam participações importantes. Vamos ler aqui a prática da educação física escolar, intra-ocorrências na pedagogia medular. Ao longo dos anos, nosso corpo é pivô, adaptável na pedagogia esquelética histórica, societas, e ativadas na destreza articulativa, cuja educação física depositória passou de mero instrumento de preparação do corpo humano para um processo de formação psicomotora e sociocultural. O campo esquelético histórica, sociatas, associativas, de formação psicomotora e sociocultural, sendo responsável não só pela formação do indivíduo, mas também como facilitadora de uma necessária integração social. A palavra integração vem da fisiologia, como na filosofia, e outras disciplinas que intercalam
a próprios meios elementares, a própria educação física. Integração motora, discriminação motora, ou seja, comportas facilitadoras, então a difusão facilitadora, esses meios. Então, ok? Por isso nós usamos esses termos etimológicos e ortográficos. Ok? Vamos lá. A história sobre o desenvolvimento da educação física envolve uma longa trajetória de discursos e contradições e ressignificações sobre a sua natureza e propriedade, particularmente em relação à sua vinculação com a atividade escolar. Revelam-se aspectos relacionados à apropriação do corpo e à aplicabilidade das suas práticas, ok? Bem como suas múltiplas representações quanto componente curricular, como relatei, entre estes e destes que ocorrem resultados que esclarecem como meio de maneira de ampliação dimensional sobre a sua aplicabilidade entre a teoria e a prática e outras matérias, disciplinas, ou seja, setores também que relacionam aos comitês sociais. Consolidando o caráter formativo com que a educação física tem ser apresentado sua função no ambiente escolar, como meio respeitável e nos graus, que possa ser uma graduaçãozinha, mas que as diretrizes curriculares nacionais, na resolução número 4 da CNE/CEB, de 13 de julho de 2010, define para a educação básica uma proposta CNE/CEB, ok? E 3 de julho de 2010 define a educação básica uma proposta de educação sequencial articulada das etapas e modalidades da educação básica, baseando-se no direito de toda pessoa no seu pleno desenvolvimento, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, na vivência e convivência em ambiente educativo, tendo como fundamento a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família, a sociedade tem de garantir a democratização do acesso à inclusão, à permanência, à conclusão com sucesso das crianças, dos jovens, adultos na instituição educacional, ok? A aprendizagem para a continuidade dos estudos e a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade do Estado da Educação Básica. TCN, Educação Básica 2010. Ok? Então, o artigo 14 dessa mesma resolução, as atividades físicas e corporais constituem a base de conhecimento, corroborando a educação física como componente curricular obrigatório de base nacional comum a toda a educação básica, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Como os autores, como eu coloquei aqui, desde a pré-escola até as universidades, nos seus pareceres. Ok? Tal intencionalidade está pautada no desenvolvimento das habilidades indispensáveis nos exercícios da cidadania em ritmo compatível com as etapas do desenvolvimento integral do cidadão, nas TCN. A educação básica está pautada em 3 dimensões, ou seja, a educação básica, não cesta básica, em 3 dimensões. A orgânica, que observa a especificação de cada sistema educativo. A sequencial, que é a terceira, que compreende a aprendizagem em cada etapa do processo formativo. E a articulação entre a dimensão sequencial, que coordena e integra o conjunto da educação básica. Ok? Então vamos lá. Orgânica, sequencial, sequência. E a outra, articulativa, articulação. Ok? Entre essas dimensões formativas
nessa linguagem dimensional.